Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos iniciar aqui, né? Agora as cartas que Paulo escreveu, né? Primeiramente, nós vamos ler aqui a carta que ele escreveu aos Romanos, certo? E nós temos que aqui lembrar alguns detalhes. Primeiro, nós vimos lá no livro de Atos uma narrativa de algumas coisas da vida de Paulo e algumas narrativas de discursos de Paulo, tá certo? Isso era uma coisa. Agora nós vamos entrar na intelectualidade do apóstolo Paulo. Agora nós vamos ver como ele pensava, o que ele tinha de conhecimento catedrático. Nós sabemos que Paulo usa uma linguagem muito truncada, com muito jogo de palavras, tá certo? Não podemos esquecer isso a partir do momento que vamos ler as cartas de Paulo. Temos que tomar muito cuidado com o que Paulo, quando começa a se referir à lei, de que lei que ele está falando, certo? E também que aqui, lendo as cartas aos Romanos, nós vamos tentar entender se Paulo, escrevendo aos Romanos, pediu para o quê? Esse é o nosso foco da leitura de tudo isso, certo? Se houve a instrução de Paulo para construir tijolinho por tijolinho, um templo de alvenaria, uma placa na porta, instituindo liderança e rituais eclesiásticos vazios, que nós já vimos que ele diz que são pagãos e vazios, tá certo? Ser dizimista, ser ofertante, enfim, praticar todas aquelas coisas que você já conhece. Nós vamos ler um pouquinho mais devagar aqui as cartas de Paulo e tentar discernir o que é que Paulo está tentando escrever para os romanos. Também lembrando que quando ele escreve aos romanos, ele não está escrevendo somente aos naturais de Roma, ou seja, aos romanos por nascimento. Também está escrevendo para judeus que estão lá, para romanos que estão lá guardando a lei de Moisés, tá certo? E ele vai tentar agora trazer, escrevendo a liderança. Lembra que nós vimos sobre presbítero, bispo, né? Auxiliar. Então ele vai escrever para a liderança daquela comunidade e não de um hall de membros de uma igreja, algumas coisas que as pessoas agora teriam que entender se querem andar realmente na doutrina do Cristo. Tá bom? Dito isto, vamos começar a leitura de Romanos. Vamos lá. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem, não semideus, tá certo? Vocês que creem na Trindade, era descendente de Davi, tribo de quem? De Judá, descendente, relação consanguínea, descendência, relação sexual, tá certo? E que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dele, e por causa do seu nome, recebemos graças e apostolado para chamar dentre as nações um povo para a obediência que vem pela fé, e não pela obediência de lei. Tá? Transição da lei para a graça, da obediência a ditames para mediante a fé, tá certo? E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Vocês também, quem? Os romanos. Quem? Quais romanos? Toda a turma que estava lá. Até romanos que agora estavam judaizando, judeus que estavam em Roma judaizando, pessoas que estavam lá querendo aprender sobre a doutrina do Cristo. Então, todo mundo lá. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos aqui em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Santos aqui é chamados para aprender a doutrina do Cristo, separado de outras doutrinas que estão ali, que são doutrinas de homens, nada mais que isso, tá? A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bom, se Paulo acreditava numa trindade, e a questão aqui não é essa, a questão é para construir templo e ficar lá dentro ou não? Mas veja que Paulo aqui então diz graça e paz da parte de Deus nosso Pai, ó. Deus é o nosso Pai. E do Senhor Jesus Cristo. Então Deus é o nosso Pai e Cristo é o nosso Senhor. Estão separados. E falta aqui
o Deus Espírito Santo. Lógico que não, Paulo não, como realmente está claro em tudo que está escrito no Antigo Testamento, nos Evangelhos, agora a partir das cartas, não existe uma trindade, tá certo? Mesmo porque senão ele estaria cometendo um pecado contra a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo. Ele não está tocando no nome dele aqui. Vamos lá. Antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante a Jesus Cristo. Olha, de novo, ó, ele é grato antes de qualquer coisa a Deus e a Cristo Jesus. Por todos vocês. Cadê o Espírito Santo aqui? Não tem de novo. Então ele não crê numa trindade. Se cresce, ele estaria assim, como vocês que creem na trindade ainda. Estaria dito assim, ó. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo. Mas mesmo se tivesse isso, não dá nenhuma conotação isoladamente para dizer que ele acreditava numa trindade. Vamos lá. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Olha novamente, Deus, o Pai, o Criador e o Filho. Não tem Espírito Santo aqui. Em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. E não pela lei, pela fé, pela graça, tá? Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Vamos lá. Ele quer tentar colher algum fruto entre os romanos, como tem feito com os outros que não são judeus. Tá certo? O que Paulo está querendo dizer aqui? Que ele muitas vezes se fez de muita coisa para ver se ganhava alguma coisa para Cristo. Então, como você já percebeu lá em Atos, ele usa artifícios que tem em mãos para poder fazer as pessoas pararem para observar o que ele está falando. Tá bom? Olha lá. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Que evangelho que ele está disposto a pregar? O evangelho do Cristo, não se esqueça disso. É o evangelho do Cristo, não é as leis de Moisés, a religião estabelecida por Moisés. Tá certo? Tá claro isso para vocês, né? Por que eu estou batendo bastante nessa tecla? Porque nós vamos ver alguns textos aqui de Paulo, não somente em Romanos, mas lá em Coríntios, Efésios e tal, tudo mais, que você pode se pegar ali, se tiver desprevenido, falando que Paulo está falando bem da lei de Moisés. Tá bom? Vamos lá. Não me envergonho do evangelho. Ele não se envergonha do evangelho de Cristo. Por quê? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé e não pela prática de lei. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Vamos lá. Quando fala da ira de Deus aqui, a gente automaticamente é levado ao Cristo e pensando, qual é a ira que Cristo tinha quando ele veio demonstrar o verdadeiro caráter do Pai? Não, ele não tinha ira, ele tinha misericórdia. Mas Paulo, não se esqueça, está falando aos romanos. Romanos era cheio de Deus que tinha ira, que mandava matar, que atirava flecha, que cuspia fogo. Tá bom? Então ele começa a usar uma linguagem conhecida deles para poder trazer a verdade do Evangelho de Cristo, tá certo? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Está dizendo o seguinte, olha... É só vocês olharem para a natureza e tudo que o Criador fez que vocês vão conhecer Deus ali. Para Paulo é mais fácil falar isso, porque ele vem de uma cultura dessa.
Mas para Romanos, é muito difícil falar uma coisa para Romanos sem tocar na ferida deles. O que é a ferida dos romanos? A maneira que eles viviam. Tá certo? Vamos continuar. Por quê? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Agora Paulo começa a entrar no âmago da religião dos romanos. Certo? Dizendo, ó, vocês conheceram a Deus olhando a natureza, mas vocês transformaram aquilo que o Criador é em estátuas, em imagens. Tá certo? Porque assim era a religião lá em Roma. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Vamos lá. Aqui é um ponto final, tá? Então aqui ele está dizendo assim, ó, Deus os entregou à impureza sexual. Paulo agora está falando o que acontecia em Roma. Roma tinha o quê? Tinha aquelas orgias, né? Enfim, tinha todas aquelas coisas que para um hebreu é uma impureza. Tá certo? Então Paulo está começando a trazer a sua experiência como hebreu, né? ou como da tribo de Benjamim, naturalizado, tal, tudo mais, né? A ideia de que o tipo de relação sexual que eles tinham ali, para Deus, era uma impureza. E agora ele está dizendo que Deus os entregou por causa do quê? Da idolatria às imagens. Então ele está fazendo uma conexão da atitude deles com a adoração às imagens, tá certo? Tem que ficar claro isso, tá bom? Vamos lá. Aí Paulo começa a fazer uma dissertação de como eles estavam ali sexualmente se relacionando. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas a seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Então aqui ele continua dizendo, fazendo uma crítica de que eles trocaram aquilo que era de Deus pelo que não é de Deus. Propositalmente? Não, eles não sabiam disso, eles não tinham conhecimento. É a cultura que eles absorveram da onde eles viviam, dos seus antepassados e tudo mais. Tá certo? Vamos continuar. Por causa disso, por causa do quê? Das adorações às imagens, né? De trocar o que o Criador é verdadeiramente pelos deuses, né, de pedra, os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Aqui, as pessoas dizem que está falando tanto das lésbicas, né? Está falando dos homossexuais em geral, tanto masculino e feminino. Bom, aqui nesse verso eu não vejo isso. Aqui está falando de paixões vergonhosas. O que seria paixões vergonhosas para Paulo? O que seria as paixões vergonhosas? Eu não sei. Mas Paulo está fazendo uma advertência para eles pararem para pensar como é que eles estão vivendo. E aí fala, trocaram as suas relações sexuais naturais por outras. Quais são outras? Eu não sei. Eu não sei. Aqui não está escrito. Mas Paulo continua advertindo para eles pararem e refletirem que se querem entrar na doutrina do Cristo, vai ter que fazer o quê? Pensar na sua própria vida, como é que estão vivendo. Vamos lá. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Agora Paulo está falando aqui, ó. Agora Paulo fala. Da mesma forma. Então, se ele fala da mesma forma, ele faz um link com as mulheres. Então, tanto mulheres como homem, agora está claro, nós temos que ir devagarinho, pouco a pouco, indo abrindo a mente da gente, como tentando ver como é que Paulo está explicando tudo isso, tá? Então ele está dizendo o seguinte, vocês que adoram imagem, agora vocês estão longe do Criador e por isso Deus os entregou a esse tipo de paixões. Aqui Paulo não está falando que vocês estão perdidos e sem salvação. Está dizendo que os entregou a essas paixões e as suas consequências. Nada mais que isso. Paulo ainda não está falando de salvação aqui. Tá certo?
começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Receberam o castigo em si mesmo. Vamos lá. Se Paulo tivesse escrito isso nos dias de hoje, eu claramente iria entender que os homens, tanto as mulheres, iam começar a contrair doenças infecciosas e sexualmente transmissíveis. Homens iam começar a ser assassinados por se envolver com mulheres casadas e vice-versa. Eu estou vendo isso, Paulo fazendo o quê? Um relato de como eles vivem e quais são as consequências que eles podem estar sofrendo por esse tipo de vida em relação sexual. Não está falando ainda de salvação aqui, tá bom? São essas paixões que Deus os entregou, tá bom? Vamos lá. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça. Agora vem uma listinha que Paulo faz. Maldade. Bom, vamos lá. Sorte de... Agora Paulo sai daquela relação sexual e começa a falar de uma relação social, tá bom? Vamos lá. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça contra o meu próximo, maldade contra o meu próximo, ganância contra o meu próximo, depravação contra o meu próximo. Estão cheios de inveja contra o meu próximo, homicídio contra o meu próximo, rivalidades contra o meu... contra o meu próximo, engano contra o meu próximo e malícia contra o meu próximo. São bisbilhoteiros contra o meu próximo, caluniadores contra o meu próximo, inimigo de Deus. Não entro no mérito aqui, porque aqui a conotação é bem mais ampla, eu não quero perder muito tempo aqui, mas vamos colocar, agora se tornaram inimigo de Deus por quê? Porque eles tinham estátuas e adoravam estátuas? Não, porque eles não amavam o seu próximo, o seu semelhante, tá bom? Insolentes contra o próximo, arrogantes contra o semelhante, e presunçosos contra o semelhante. Inventam maneiras de praticar o mal. Contra quem? Contra Deus? Não, contra o próximo. Desobedecem aos seus pais, falta de amor ao próximo. São insensatos, falta de amor ao próximo. Desleais, sem amor ao próximo. Sem amor pela família, olha aí. Sem amor ao semelhante, à família. Implacáveis, sem amor ao próximo. Então vamos lá. Paulo aqui, ele faz duas reflexões. Pode ver, ele separa a atitude sexual das pessoas que estavam lá deixando a sua própria natureza, se inflamando, tal, tudo mais, homem com homem, mulher com mulher, e que eram entregues às consequências deles fazerem isso, e agora Paulo está fazendo uma outra reflexão desse tipo de atitude de seres humanos não amando o seu semelhante. Verso 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas, tais quais? Ele está falando dos atos sexuais? Não, é dessa relaçãozinha que ele está falando, tá? Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas mereçam a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Bom, meus queridos, terminamos aqui então o capítulo 1 de Romanos. O foco é, apesar de a gente estar saindo um pouquinho, que são algumas reflexões, que não tem problema nenhum, o capítulo 1 de Romanos aqui fala do quê? Que as pessoas lá em Roma, que agora iriam ser introduzidas, batizadas na doutrina do Cristo, tinha que ver lá a sua posição social com o seu semelhante, que para esses que praticam essas coisas contra o seu semelhante, o quê? O resultado é a morte. Agora ele está falando de salvação ou condenação. Mas lá em cima, lá dos atos sexuais, Paulo está falando só que eles vão ter que colher as consequências sociais deles viverem daquele jeito. Mesmo porque eu tenho absoluta certeza que Paulo entende que Deus, o Criador, não está preocupado com a genitália de ninguém, desde que não ofenda o seu semelhante. Porque aí entra nessa listinha. Se entra estupro, violência sexual, coisas que, por exemplo, alguém vai praticar com o outro, o ato sexual, mas aquele outro não quer, aquela outra não quer, aí entra nisso aqui, maldade, ganância, violência, aí sim. Caso contrário, lá em cima é de comum acordo cada um,
O Criador não está preocupado com isso não, o Criador está preocupado com essa outra lista aqui, com o semelhante, tá certo? Nós estamos com 20 minutos já, eu não vou ler o capítulo 2 de Romanos, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Eu acho que aqui Romanos vou fazer capítulo por capítulo, porque eu vou ter que parar e tentar destrinchar. Teria muito mais aqui destrinchar aqui, mas muito mais. Mas aí o vídeo vai ficar muito extenso. Mas acho que o bojo, né, do que Paulo estava tentando aqui passar no capítulo 1 deu para entender. Tá certo? Então, dá um like, se inscreva, acione o sino e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo.